A gente vai fazer a leitura da carta do livro de Apocalipse, no capítulo 3. É uma das 7 cartas que o Senhor Jesus encaminha às suas igrejas. 7 igrejas, 7 cartas. Nós estamos passando aqui por essa série chamada Making of Igreja, onde a gente fala dos bastidores da igreja, do que acontece aqui dentro da igreja, da realidade da igreja. E o Senhor Jesus Cristo, como é aquele que caminha no meio da igreja, que conhece a igreja, ele fala do que acontece aqui dentro. E aqui, nessa carta, a 5ª carta do Senhor Jesus à igreja de Sardes, ele vai falar do que está acontecendo dentro da igreja. A gente vai fazer a leitura do texto bíblico, e aí a gente se coloca diante de Deus, pedindo a bênção para Ele falar conosco. Apocalipse capítulo 3, nós leremos do 1º versículo ao 6º, palavra de Deus está escrito: Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento. Fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Pai. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas, se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. E vestes aqui, ela tem a ver com integridade moral, tem a ver com o que a pessoa é. É isso que o texto quer dizer. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. E branco aqui no texto bíblico tem a ver com pureza, com santidade. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba que esse é quase que um refrão que se repete em todas as cartas, pois o que Jesus fala à igreja aqui deve ser comunicado a todas as igrejas, deve ser dito a todas as igrejas em alto e bom som. Então, diante da nossa leitura, vamos orar e pedir a Deus que Ele nos abençoe nesse tempo, nesse momento aqui de reflexão da palavra. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu venho te pedir, Pai, que o Teu Espírito fale ao nosso coração, de maneira que sejamos avivados pela Tua palavra, renovados, Deus, pelo Teu poder, tornados dispostos, Deus, a Te obedecer e a fazer aquilo que o Senhor nos ensina, aquilo que o Senhor nos designa. Fala ao nosso coração, fala, Senhor Deus, ao coração de cada membro aqui reunido. Fala, Senhor Deus, ao coração daquele que está em casa, Senhor Deus, acompanhando essa transmissão. Senhor Deus, produz em nosso coração a Tua palavra, a Tua verdade, de modo com que os nossos atos se tornem aquilo que o Senhor vem falando conosco. Vida, a vida do Senhor Jesus em nós. É o que eu te peço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bem, gente, a gente vive 2020 anos depois de Cristo. A gente conta esses 2000 anos a partir do momento que o evangelho do reino, a cultura do reino de Deus se instaurou, chegou aqui na terra. Foi anunciado aqui entre as outras culturas, entre os outros povos, entre outras nações. O evangelho do reino foi anunciado, foi pregado e muitos creram. Muitos povos, muitas nações, pessoas recebiam, acolhiam aquilo que era pregado pelos apóstolos, aquilo que era ensinado pelos discípulos de Jesus. Eles recebiam aquilo que eles ouviam da parte de Deus, criam e aquilo se tornava a vida deles. E muitos foram mortos porque criam no Evangelho de Jesus Cristo. A igreja de Sardes foi uma comunidade formada a partir da pregação do Evangelho. O Evangelho foi pregado, o Evangelho foi anunciado, então ali muitos creram e foi formada
uma comunidade, uma igreja, a igreja em Sardes, a cidade de Sardes. E essa cidade era uma cidade muito rica, muito próspera, uma cidade formada por muitos templos, cheias de templos pagãos, onde muita gente pagã se reunia adorando os seus deuses. Mas nós temos aqui o evangelho sendo pregado e formado uma comunidade. Mas isso a gente falou há 2000 anos, há cerca de 50 anos depois de Cristo, provavelmente foi quando essa igreja foi formada. E aí, quando esse livro é escrito por volta de 80, 90 depois de Cristo, a gente então tem quase que uma geração que foi evangelizada, uma geração que recebeu, que creu no evangelho, que passaram cerca de 30, 40 anos depois que eles receberam. E aí a gente tem aqui nessa carta algumas acusações da parte de Deus, porque aquela igreja que havia sido formada, ela tinha uma aparência muito boa, aparência jóia daquela igreja. Eles tinham a aparência de estar vivo, e isso tem a ver com atitudes religiosas, atos religiosos. Eles viviam a religião, eles não deixaram a religião. O que eles deixaram, porém, foi a fé no Senhor Jesus Cristo. E aqui existe um problema muito grande. Porque o que acontecia dentro da igreja de Sardes? Eles tinham a religião, eles tinham os hábitos de cultos deles, mas eles não tinham mais aquele que havia sido anunciado a eles. Já não havia mais fé em seus corações. A igreja de Sardes, ela fazia culto. A igreja de Sardes, ela tinha os seus momentos de orações, reunia para orar. A igreja de Sardes tinha suas obras. Eles eram envolvidos com obras, eles davam esmolas, ajudavam pessoas. Era uma igreja que praticava o jejum. Era uma igreja que tinha unidade. Unidade, não era uma igreja que tinha problema com direita e esquerda, não. Era uma igreja que tinha unidade. Vejam só, uma igreja que se reunia para orar, uma igreja que se reunia para cultuar, uma igreja cheia de obras, no entanto, destituída da fé em Jesus Cristo. Portanto, morta. Uma igreja morta. Tinha tudo isso, fazia tudo aquilo, mas não tinha Jesus. E uma igreja sem Jesus está morta. Uma vida sem Jesus não é vida. Não é vida. E essa é a acusação que vem para a igreja de Sardes, porque eles tinham uma aparência religiosa, viviam religiosamente, no entanto estavam mortos. E isso nos adverte a uma questão: religiosidade não é cristianismo. Essa é a advertência que nós recebemos. Religiosidade não é cristianismo. Nós podemos ter atos religiosos, nós podemos fazer muitas coisas aqui enquanto uma reunião de pessoas, mas se não tiver Jesus, é tudo em vão. É tudo em vão. Como mortos estaremos reunidos aqui. É a advertência que o Senhor Jesus Cristo faz. Religiosidade não é cristianismo. Embora a igreja tenha boa aparência em seus atos, ela pode estar morta por não estar ligada a Jesus Cristo. Religiosidade não é cristianismo. E aqui o texto bíblico vai mostrar para a gente pelo menos 5 imperativos, verbos no modo imperativo, que vão mostrar para a gente um caminho de uma espiritualidade saudável. Uma espiritualidade saudável para a igreja. Se a igreja estava nessas condições de sonolência, numa condição de morte espiritual, e o Senhor Jesus Cristo vem e fala a ela, ele fala de um modo impositivo, ele dá ordens para que ela saia daquela condição. Então aqui nós temos 5 ordens, 5 imperativos da parte do Senhor Jesus Cristo, aqui no texto, que servem como caminho para a igreja de hoje, para nós hoje, enquanto ouvimos essa pregação. E a primeira dessas ordens que nós temos da parte das Escrituras, da parte do Senhor Jesus Cristo, é no versículo 2. Olha para ver o que está escrito. O Senhor Jesus diz para a igreja: esteja atento, esteja acordado, esteja despertado, ouça aquilo que está sendo anunciado.
Despertamento aqui é para ouvir o que Jesus está falando para a igreja. Uma igreja cheia de atividades religiosas precisa, acima de qualquer coisa, ouvir a Cristo, o que Jesus está falando. E aí a gente olha para o primeiro versículo e o texto diz assim: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos aqui tem a ver com a plenitude de Deus. Então algumas traduções, alguns tradutores optam por dizer o Espírito Santo de Deus. Ou seja, aquele que dá vida, onde somente há vida, pois é só o Espírito de Deus que pode dar vida. Então, para que eu e você possamos desfrutar da vida de Deus, nós precisamos nos encontrar ouvindo a palavra de Deus, voltados para a palavra de Deus. Não adianta uma igreja se envolver com muitos eventos, não adianta uma igreja se saturar de eventos religiosos. A gente vai fazer culto na segunda-feira, culto disso, na terça-feira um outro culto, uma reunião de oração, a gente faz obra na sexta-feira, no sábado a gente faz uma outra coisa, e no domingo a gente vem aqui para a igreja e faz um culto. Mas se nós não tivermos Jesus, não adianta. Se nós não nos voltarmos para a palavra, para aquele que fala para o coração da igreja, não adianta. A situação de Sardes era uma situação de atividade religiosa que não é condenada pelo texto. No entanto, as Escrituras mostram para a gente, o que Jesus vai dizer é que as obras que eles faziam não agradavam ao Pai. Por quê? Porque não tinham parte com o Espírito, não tinham parte com o Senhor Jesus. Era uma igreja vazia do Espírito Santo. Uma igreja vazia do Espírito de Deus, morta, sonolenta. Fique atento, despertamento para o que Jesus está falando para a igreja. A igreja não precisa de muitas obras, a igreja precisa ouvir o que Jesus diz, e a partir do que Jesus diz, a gente se envolve com o que tem que se envolver. Mas sem a palavra não adianta. A igreja precisa se voltar para a palavra. Sem Bíblia, sem aplicação da Bíblia, sem fé nas Escrituras, não adianta querer a gente se envolver com grandes obras para agradar a Deus, pois não agradaremos a Deus se o nosso coração não se voltar para a palavra de Jesus, para o que Jesus diz para nós, para o que Jesus tem a dizer para a sua igreja. A igreja precisa ficar atenta ao que Jesus está falando, ao que Jesus está dizendo. Aqui nas Escrituras a gente está encontrando esse primeiro verbo que vai dizer, fique atento. O segundo, fortaleça o que resta e que estava para morrer. Veja bem, a gente tem que estar atento ao que Jesus está falando, e isso aqui faz parte daquilo que de uma espiritualidade saudável para a igreja, para que a gente não incorra apenas em religiosidade aqui dentro desse lugar. Ele vai dizer, fique atento, ou seja, ouça o que Jesus está dizendo. E em segundo lugar, fortaleça para o que fortaleça naquilo que Jesus está fazendo. Qual é a missão da igreja? A ideia de fortalecer aqui é a consolidação da missão. Ou seja, eu e você temos que consolidar a missão que o Senhor Jesus nos deu. E qual é a missão da igreja? A missão da igreja é proclamar o Evangelho. A missão da igreja é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E existem evidências de que Sardes não anunciava esse Evangelho. Existem evidências de que Sardes, ela tinha harmonia com aqueles povos ali ao seu redor da cidade. A igreja de Sardes, como nós ouvimos aqui há 2 pregações o pastor Rômulo falando, era uma igreja que tinha amizade com todo mundo, tinha amizade com o mundo. Era uma igreja que tinha amizade com os judeus, não sofria perseguição dos judeus. E a gente viu que os judeus, eles perseguiam os cristãos. Era uma igreja que não tinha perseguição dos pagãos, dos nicolaítas, não tinha perseguição de ninguém. Era uma igreja,
com amizade com todo mundo, gente boa, uma igreja boa praça. Agora, existe algo muito estranho nisso aqui. A igreja não proclamava o evangelho. Era um evangelho frouxo, que tinha amizade com todo mundo, que se abria com todo mundo, que estava aberto para tudo o que eles diziam. Uma igreja que não era perseguida, uma igreja que tinha harmonia com todos os povos. Mas é preciso lembrar o que o evangelho do Senhor Jesus Cristo foi anunciado para a sua igreja, foi anunciado para os seus discípulos. Mateus capítulo 10, o Senhor Jesus, ele repete 3 vezes: por causa do meu nome vocês serão perseguidos, por causa do meu nome vocês serão mortos. Agora, perceba que quando Jesus, ele fala em Mateus capítulo 10, que por causa do nome dele os discípulos seriam perseguidos, ele não diz assim: Pedro, você será uma exceção, você não será perseguido, viu? Só o João, o Mateus, vou escolher aqui uns 2 ou 3. Não, os discípulos de Jesus Cristo, enquanto discípulos, aqueles que proclamam o evangelho, sofrem perseguição, experimentam a perseguição. Por quê? Porque não compactuam com os valores desse mundo. O evangelho do reino de Deus, quando chega, o evangelho do reino, ele é a cultura do reino de Deus, e não a cultura dessa terra. E os valores do reino de Deus são diferentes dos valores da cultura dessa terra. E aí, quando a gente começa a confrontar, quando a gente começa a anunciar e denunciar os erros, aí sim, aquele que era seu amigo já não vai ser mais. Agora, essa igreja, ela não sofria, ela não experimentava nenhum tipo de perseguição. Aí, acho que a gente poderia pensar o seguinte: a gente estava lendo Marcos lá embaixo, e aí o Fábio, ele falou assim, hoje, nos tempos de hoje, a gente tem perseguição também na igreja. A igreja do Oriente Médio é uma igreja que sofre perseguição. Os nossos irmãos estão sendo perseguidos lá. Todos concordam com isso, porque lá, enquanto eles anunciam o evangelho, as outras religiões matam os cristãos porque eles fazem isso. Agora, a reflexão que a gente teve enquanto conversávamos sobre isso lá no nosso encontro foi a seguinte: eu falei, mas por que no Brasil não existe perseguição? Por que no Brasil os cristãos não são perseguidos? Por que a nossa igreja não experimenta perseguição? Por quê? Será que nós somos os protegidinhos de Deus, o brasileiro? Será que aquela história de que Deus é brasileiro é verdade? Que a gente vai passar por um tempo aqui tranquilo, a gente vai criar nossos filhos, vai viver uma vida de prosperidade, uma vida de desenvolvimento, só coisa boa acontecendo, a gente vai no domingo na igreja, levanta a mão, canta um louvor, ajuda algumas pessoas e nada de perseguição? Será? A nossa reflexão foi a seguinte: será que a igreja brasileira, ela não se assemelha à igreja de Sardes? Por ser uma igreja que está tranquila com todo mundo, que está em paz com todo mundo, que a gente não precisa proclamar o evangelho, que a gente não anuncia o evangelho de Jesus Cristo? Será que se a gente começar a anunciar o evangelho como ele é, que o pecador precisa se arrepender? Será que quando a gente começar a anunciar isso, e quando a gente começar a entrar, por exemplo, nas favelas e causar prejuízo para os traficantes, quando a gente começar a entrar em lugares onde a injustiça, a criminalidade, ela tem maior ênfase, quando a gente começar a prejudicar aqueles que causam injustiça, será que nós não seremos perseguidos por causa disso? Será que eles deixarão a gente aqui como um povo que se reúne para cantar e adorar? Será que aí a gente vai continuar tendo a liberdade de culto? A famosa liberdade de culto que o brasileiro tem? Que liberdade de culto nós temos? Se Deus não tem paz com o mundo, por que a igreja tem que ter paz com o mundo? De que maneira a gente vai ter paz com esse mundo? A igreja precisa consolidar a missão, e a missão é pregar o evangelho. Eu e você temos essa missão. Vocês, enquanto aqui, um grupo que se reúne aqui para adorar o nome do Senhor Jesus Cristo, quando vocês voltam para casa, vocês voltam com uma missão: anunciar o evangelho, pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí,
De que maneira que vocês podem pregar o evangelho? A gente pode pensar assim, essa é a responsabilidade do pastor, essa é a responsabilidade daquele que está ali, que estudou. Não, vamos pensar o seguinte, uma maneira talvez da gente anunciar, da gente proclamar o evangelho. Todo mundo aqui corta cabelo, vai ao barbeiro, as mulheres pintam unhas, certo? As pessoas que estão ao raio de alcance de vocês, de amizade, círculo de envolvimento, de relacionamento, essas pessoas ouvem o evangelho a partir da vida de vocês? De que maneira a gente se dispõe a anunciar e a proclamar o evangelho de Jesus Cristo? Qual é a nossa intenção enquanto a gente sai de casa e vai a uma padaria, comprar um pão, encontrar uma pessoa todos os dias ali naquele caixa, que está passando por dificuldades, que precisa ouvir o evangelho, que não conhece o evangelho talvez aquela manicure que ainda não conhece o Senhor Jesus Cristo, que tem problema dentro de casa, com o seu marido, com a sua família, que precisa ouvir o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e talvez se convertendo ao evangelho de Jesus Cristo, ela perceba a transformação da realidade do seu lar. É consolidar a obra que nos foi dada, a missão que foi dada a nós, conferida à igreja. A gente tem que estar atento ao que Jesus diz e fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer, consolidar. Existe uma situação que a gente coloca que é a seguinte: você está dentro talvez de um ônibus e aí você vê uma pessoa, e aí aquela pessoa que está ali do seu lado, você pensa assim: será que eu devo pregar o evangelho para ele? Parece que o coração da gente, de ter ouvido talvez uma pregação, a gente fica assim: será que eu devo anunciar o evangelho para essa pessoa? Será que eu devo comunicar o evangelho para essa pessoa? E aí a gente fica: será? Talvez não seja a vontade de Deus. A gente precisa lembrar que está escrito: vão pelo mundo e façam discípulos. Vão pelo mundo e façam discípulos. É a vontade do Senhor Jesus Cristo. Foi dada à igreja, é missão da igreja. E a igreja havia deixado de fazer isso, estava deixando de fazer isso, já estava para morrer dentro da comunidade. E o que o Senhor Jesus Cristo está fazendo é: consolida, faz aquilo que vocês têm que fazer. Façam aquilo que vocês têm que fazer. Esse é o segundo caminho aqui que o Senhor Jesus Cristo propõe para que uma igreja seja reanimada, reacendida pela palavra. Em terceiro lugar, o terceiro verbo aqui, a terceira ordem do Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, está escrito: lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Lembre-se do que você recebeu e ouviu. Lembre-se do evangelho. Lembra do evangelho, gente. O que é o evangelho? A gente precisa lembrar do evangelho. E uma coisa: quando o Senhor Deus fala para a igreja lembrar-se, aqui existe algo importante incutido no texto, que é importante para a gente. Quando o Senhor Deus fala assim: lembra daquilo que você ouviu e recebeu, existe aqui um ensino incutido para a gente. Algo importante para a gente. É entender que Deus não muda. Deus não muda. A palavra do Senhor Jesus Cristo, ela permanece de pé. O que Ele estabeleceu que deve ser, deve permanecer aqui como igreja até hoje. A maneira em que as pessoas são salvas não mudou. A maneira que alguém será salvo é sendo ensinado a ele que ele é pecador e que existe um Salvador que se entregou por ele. Lembra do evangelho. Evangelho não é ação social. Evangelho não é ação social. Evangelho, gente, a gente não pode substituir a pregação do evangelho por uma obra social. Nós não podemos substituir a pregação do evangelho por um ensino, pela educação. Não é a educação, não é uma obra social, não é a política, nada disso é capaz de salvar um pecador, transformar a realidade de um pecador. É somente o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lembra-se do que você ouviu, do que você recebeu.
E aí eu quero te convidar a abrir em Atos capítulo 4, versículo 12. E Atos capítulo 4, versículo 12, a gente tem as ações dos apóstolos. As atitudes que os apóstolos tiveram no começo da igreja. Então aqui, capítulo 4, versículo 12, nós temos uma ação de Pedro, uma atitude de Pedro. E qual era essa ação? Ele estava pregando o evangelho, anunciando o evangelho. Ele estava falando do evangelho. E aí, eu queria que a gente pensasse nesse versículo 12 está escrito: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O que Pedro está dizendo é que não adianta, o meio para que o homem seja salvo é pela pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. É somente por Jesus Cristo que o homem recebe da parte de Deus a salvação. Então, nós precisamos nos lembrar do que é o evangelho. E o evangelho pregado pelos apóstolos, gente, lembre-se, é o nascimento de um menino, o nascimento de uma virgem, gerado pelo Espírito Santo. É um homem que se entregou, que morreu em nosso lugar, morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e ele voltará para julgar os vivos e os mortos. O evangelho não muda e nós precisamos nos lembrar, não existe um outro meio para que as pessoas conheçam a Cristo. É pregando o evangelho, é ensinando acerca de Jesus Cristo, falando de Jesus Cristo. Vocês talvez já tenham ouvido uma frase muito comum nas redes sociais. Ela diz assim: pregue, se necessário, use palavras. Não acredite nisso. Quando essa frase é dita, pregue se necessário, use palavras, ela está falando de testemunho, ela está falando de você dar exemplo, bom exemplo. Só que o seu exemplo não salva, quem salva é Jesus Cristo naquela cruz. Então você precisa ensinar acerca de Jesus Cristo. Nós precisamos ensinar acerca de Jesus Cristo, falar quem é Jesus Cristo. Ele precisa ser anunciado, porque não existe outro nome, é só o nome de Jesus. A gente não deve reduzir a crucificação do Filho de Deus a uma obra caridosa em detrimento da nossa consciência tranquila. Eu dou um pão para quem precisa, e aí a minha consciência está tranquila. Não! É dever de todo cristão anunciar quem é Jesus Cristo. De modo contrário, a gente se reúne aqui apenas como religioso. Eu preciso acatar essa missão que foi dada, que foi conferida a toda a igreja. A toda a igreja. É missão minha e é missão sua dizer quem é Jesus Cristo para todos os povos. É um chamado para mim e para você. A gente não pode reduzir a crucificação do Filho de Deus a uma obra social, a entrega de um pão, a entrega de uma marmita, somente para aliviar a nossa consciência. Se nós agimos de forma caridosa, se nós oferecemos, contribuímos com a integridade de outras pessoas, nós só fazemos isso porque nós somos mordomos de Deus. É só por isso, é porque Ele nos deu bens, Ele nos concedeu meios de que nós pudéssemos trazer integridade para as pessoas. Apenas porque eu sou mordomo. Isso não é para aliviar minha consciência, não. É minha obrigação. É obrigação da igreja. Agora, isso não deve aliviar a minha consciência. Não deve tirar de mim a responsabilidade de falar quem é Jesus. Esse é um chamado para a igreja. É um chamado para todos nós. Anunciar o evangelho, lembrar-se do evangelho de Jesus Cristo. Pois, gente, não existe nada mais urgente que um pecador saber que ele é pecador e que ele precisa de Jesus Cristo. Não existe nada mais urgente que a pregação do evangelho.
Não existe nada mais urgente dentro da sua casa hoje do que pregar o evangelho dentro da sua casa para os seus filhos. Nada mais urgente do que ensinar o seu filho quem é Jesus Cristo, o quanto ele carece de Jesus Cristo. Não tem nada mais urgente. Não deixe isso para depois. Eu posso estar parecendo intenso aqui enquanto eu estou falando, mas lembre-se que quando nós olhamos para o texto bíblico, nós temos imperativos, ordens da parte de Jesus. Então, fiquem atentos. Façam, consolidem aquilo que foi dito para fazer. Lembrem-se do evangelho. Não há nada mais urgente do que isso para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, para essa comunidade. Nada mais urgente. Nada mais urgente. Mas existem muitas coisas desviando a nossa atenção. Muitas coisas para tirarem o foco, tirarem a nossa atenção, distrair nossas vidas. Aquilo que a gente ouviu e recebeu, rapidamente é substituído por uma oferta desse mundo. E aí a gente começa a sonhar, a planejar e pensar um monte de coisa que não é o evangelho. E aí nós nos tornamos, como o texto diz, mortos. Mortos à realidade de uma igreja que se reúne, uma igreja que faz boas obras, uma igreja que ora, que jejua, mas que não tem fé em Jesus, uma igreja que não tem parte com o evangelho de Jesus Cristo, que é assim, de mãos dadas com tudo que é desse mundo. Morta. Vocês têm aparência de vivos, mas morta, uma igreja morta. Essa é a acusação que o Senhor Jesus Cristo faz para a igreja de Sardes. Das igrejas que o Senhor Jesus Cristo vem falando e anunciando, todas ele começa com um elogio, depois ele traz uma acusação. Essa, porém, ele já começa acusando. Você tem uma aparência muito boa, porque religiosidade não é cristianismo. Porque viver uma vida religiosa não quer dizer que a gente tem uma vida com Deus. Sem Bíblia, como a gente viu, sem palavra de Deus, a gente vive como um morto. Sem fazer aquilo que nós somos chamados a fazer, cumprir, consolidar o propósito, nós não temos vida com Deus. Nós estamos fora de Deus. E aqui eu citei um exemplo na parte da manhã. Que talvez se aplique à igreja de Sardes. Talvez vocês já tenham ouvido aquela ilustração do homem que caminhava sobre o muro. Todo mundo já ouviu? A ilustração de um homem, ele caminhava sobre um muro, e enquanto ele caminhava sobre o muro, ele via de um lado o céu, os anjos, os profetas, anunciando, pregando e dizendo para ele: arrependa-se, vem aqui para o lado do Pai. O Pai está te oferecendo vida. E ele caminhava sobre aquele muro, olhando aquele movimento ali, os profetas, os pregadores, convidando ele a estar diante de Deus, junto de Deus. E ele via o céu, aquele ambiente maravilhoso. Do outro lado do muro, ele contemplava os demônios. Os demônios, aqueles que já haviam sido condenados, todos eles ali queimando, vivendo aquela baderna, aquela loucura, trazendo mais condenação uns sobre os outros. E aí levantou aquela balãozinho de interrogação na cabeça dele enquanto ele caminhava sobre o muro. Falou: os caras do céu estão me chamando, estão aqui insistindo comigo, os caras de lá não estão nem aí para mim. Aí ele foi e perguntou para um dos demônios: o que está acontecendo aí? Porque os caras daqui do céu estão me chamando, estão insistindo para eu ir para lá. E você não... Nada, cara. E aí, ninguém fala nada comigo. E aí o demônio virou para ele e falou: rapaz, o muro é nosso. E continuou lá o que ele tinha para fazer. Uma igreja que não se dispõe, uma igreja que não faz o que tem que ser feito, uma igreja que não dá ouvidos à palavra de Jesus Cristo, ela está fora. Ela está fora. Religiosidade não é cristianismo, gente. Vir à igreja ao domingo, ajudar, contribuir lá financeiramente com obras,
Isso não é cristianismo. Cristianismo é vida com Deus, é integridade, é vida com o Senhor Jesus. Olha o quarto imperativo que a gente tem no texto. Vai dizer para a igreja no versículo 3. Obedeça. Obedeça. Obediência. O Senhor Jesus Cristo cobra obediência da igreja. A gente, talvez vocês já tenham ouvido a expressão graça barata. Nós vivemos num contexto em que a igreja soltou a rédea. Não, a gente pode. Não é assim também não. Não, mas o que Jesus está cobrando da igreja é obediência. É para que a igreja guarde a palavra, para a igreja siga a palavra, siga o evangelho. Gente, a Bíblia hoje é um dos livros mais vendidos do mundo. Acredito que todo mundo tem uma Bíblia em casa. E quando a ordem do Senhor Jesus Cristo vem para nós de guardar a palavra, não é a gente guardar na estante, não. Não é para deixar a Bíblia guardada na estante, não. É observar, conhecer os ensinamentos, segui-los. Isso é um chamado para a igreja, obediência. A igreja tem um chamado à obediência, conhecer os ensinamentos, segui-los, obedecê-los. Esse é um chamado para a igreja. A gente deve obediência ao Senhor Jesus. Não adianta a gente querer viver de forma afrouxada, deliberada. Não, é um chamado do Senhor Jesus Cristo à obediência. E aí, quando Jesus ele chama os discípulos, a pregação do Evangelho, ela não é razoável, ela é radical, ela é profunda. Quando Jesus fala para os seus discípulos, ele diz assim: aquele que quer vir após mim, Marcos capítulo 8, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Segue-me. Olha o que o Senhor Jesus Cristo propõe para os seus discípulos: negar a si mesmo, negar as paixões, negar as vontades, negar os seus próprios desejos, negar tudo que diz respeito a si mesmo, para fazer o quê? Para dar ouvido ao seu mestre. Agora, quem tem como Jesus, como Salvador, tem Jesus também como Senhor. Tome a sua cruz. Gente, lembre-se do que é a cruz. A cruz não é aquele objeto que a gente leva no peito, que a gente acha bonito, que a gente faz tatuagem. Não, a cruz é um objeto de sacrifício. Foi usado para a morte de Jesus Cristo. E ele diz: tome a sua cruz. Ele diz para os discípulos. Por quê? Porque cruz significava para eles naquele momento um objeto de condenação, e que o seu condenado tinha que levá-lo. Ou vocês não lembram que Jesus teve que carregar a cruz pela via sacra? É se submeter a Jesus Cristo, ao senhorio de Jesus Cristo. É obediência cobrada pelo mestre. Ele não afrouxa para nós. Antes ele faz esse alerta para a igreja, esse despertamento para a obediência, para o temor de Deus, para viver em obediência ao Senhor Jesus Cristo, rendido de coração. E em quinto lugar, por último, o Senhor Jesus Cristo vai dizer: arrependa-se. Arrependa-se. É uma ordem para a igreja: arrependa-se. E aí o texto diz assim: uns poucos, apenas uns poucos entre vocês não se contaminaram. O que isso quer dizer? Para vergonha nossa, é que as igrejas estão cheias de gente contaminada, de gente envolvida no pecado, imergida no pecado, afundada no pecado. Apenas uns poucos não se contaminaram. E contaminação aqui diz respeito à integridade moral, à vida moral, à conduta moral.
Alguns poucos mantêm as suas vestes brancas, ou seja, vivem em santidade, vivem em pureza. A igreja está cheia de pessoas vivendo de forma impura, imunda, em pecado, e Jesus Cristo fala para esta igreja que vive dessa forma: arrependa-se, arrependa-se. De modo contrário, se você não estiver atento, eu virei como um ladrão, o texto diz. E aqui é exatamente a ideia de um inimigo que virá e te assaltará nas condições de alguém que não está vigiando. Esse é o chamado de Jesus Cristo para a igreja. É o chamado de Jesus Cristo para as nossas vidas, um chamado ao arrependimento. E aqui, meus irmãos, para a gente encerrar, a gente precisa lembrar que arrependimento não tem a ver com lágrimas, não tem a ver com sentimento. Arrependimento, metanoia, é mudança, transformação, mudança radical. O que Jesus fala para a igreja fazer é que ela mude. Se a igreja está numa condição de morta, uma condição de sonolência espiritual, que ela mude já. De modo contrário, eu virei como um ladrão. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Um chamado para mim, um chamado para nós, ao arrependimento, a estar atento, a estar alerta para o que Jesus está dizendo e mudar de forma radical a nossa vida diante do Pai. Diante do Pai. Arrependa-se, deixe o pecado, odeie o pecado, odeie o pecado, mude, transforme, não porque eu estou pedindo ou dizendo, mas porque era uma ordem do Senhor Jesus Cristo para a igreja. Porque é uma ordem do Senhor Jesus para a igreja. A gente para seguir uma espiritualidade sadia, olha para o texto e vê esses 5 verbos como um caminho para uma espiritualidade sadia, não para uma vida religiosa. Qual era o problema da igreja de Sardes? O problema da igreja de Sardes não era a ausência de vida religiosa. O problema de Sardes, daquela igreja, era a ausência de fé em Jesus. Se hoje nós nos encontramos nessa condição, onde a gente está ligado em hábitos religiosos, a gente vive em práticas religiosas, mas o nosso coração não está pautado em Jesus Cristo, hoje a gente tem um chamado ao arrependimento, a estar atento, a vigiar, a estar acordado diante do que Jesus está falando, a consolidar a obra que nos foi dada. Pois aqui são os imperativos do Senhor Jesus para nós. Fique atento. Consolida a obra do Senhor. Lembre-se do Evangelho. Obedeça. Arrependa-se. São as 5 palavras que o Senhor Jesus Cristo dá de direção para uma igreja que estava morta. Agora isso aqui é especial para nós. Porque aquele que tem o poder para dar vida, não abandonou a igreja que estava morta, não abandonou o que estava em pecado. Antes, ele veio anunciar, veio falar, veio dar vida novamente, por meio da sua palavra. Aqueles que se encontram nessas condições, não devem ser vistos ou pensar de maneira que o Senhor Jesus Cristo te odeie por causa disso.
A igreja não é odiada por Jesus Cristo, a igreja é amada pelo Senhor Jesus Cristo. Se a igreja vive nessas condições, a gente deve lembrar que Ele está vindo falar a fim de que ela tenha vida. O noivo vem para dar vida à sua noiva, porque Ele a ama, porque Ele anseia pela preservação dela, porque Ele quer conduzi-la de forma íntegra até o Pai. É isso que Jesus Cristo quer das nossas vidas, conduzir-nos de forma íntegra ao Pai, como uma noiva ornada, vestida de branco ao lado dele, com toda a pureza, com santidade, pelo sangue que Ele mesmo derramou por nossas vidas.